Olá, turma. Vamos aí à primeira questão do SPSEC 2018. Diz assim, ó. Na figura estão representados os gráficos das funções reais f, que é quadrática, e g, modular, definidas em R. Todas as raízes das funções f e g também estão representados na figura. Sendo h de x igual a f de x sobre g de x, o que significa isso? A função h de x é a divisão entre os valores da função f e a função g para os mesmos valores de x, né? F de x dividido por g de x. Então ele quer que, sabendo que h de x é f de x sobre g de x, assinale a alternativa que apresenta os intervalos em que a função h assume valores negativos. Ele nos dá aqui 5 opções. Então veja lá. A função f de x é a função quadrática. Veja aqui. E a função g de x é a função modular. Quais as raízes da função f? Menos 1 e 8. Quais as raízes da função g? Menos 3 e 6. Certo? Então, ele quer o quê? Ele quer os valores, os intervalos em que a função h é f de x sobre g de x, em que a função h assume valores negativos. Então, o que nós precisamos fazer? Ora, f de x, h de x é f de x sobre g de x. Ele quer h de x negativo. Ora, para que essa divisão seja negativa, divisão com sinais contrários, correto? Então, ou seja, o f de x tem que ser positivo e o g de x negativo, que vai dar negativo a divisão. Ou então, segunda opção, o f de x é negativo, contrário, e o g de x é positivo, contrário, certo? Para dar negativo. Então, vamos ver isso no gráfico. Eu quero f de x maior que zero e g de x menor que zero. Vamos voltar ao gráfico. F de x positivo. Onde é que eu tenho aqui f? Ó, função f de x positivo. Positivo está para cima do eixo x, né? Então eu tenho f de x positivo para x menor que menos 1, ou então para x maior que 8. Tá aqui, ó. X menor que menos 1 ou x maior que 8. E a função g de x negativa? A função g de x é essa aqui, ó, negativa, para baixo do eixo x. Então é o que? X menor que menos 3 ou então x maior do que 8. X maior do que 6. Menor que menos 3, maior que 6. Viu aí? Ó, menor que menos 3 ou maior que 6. Segunda opção, o f de x negativo. Então vamos lá. f de x negativo, onde é que nós temos? Ó, f de x negativo, para baixo do eixo x. Os valores de x entre menos 1 e 8. Ó, x entre menos 1 e 8. E o g de x positivo? Onde é que eu tenho g de x positivo? Para cima do eixo x, ou seja, menos 3 é menor que x menor que 6. Menos 3 menor que x menor que 6. Agora nós vamos colocar esses dois resultados, ó, este e este, onde? No quadro de sinais. Lembra do quadro de sinais? Ou quadro dos intervalos? Então vamos colocar lá esses valores, veja aí. Primeiro, x menor que menos 1 ou x maior que 8, certo? E o g de x? X menor que menos 3, x maior que 6. Fazendo o que? A interseção desses dois intervalos, o que vai dar na interseção? Eu risquei aqui, ó, interseção é suas partes comuns. Então vou ter x menor que menos 3 ou x maior que 8. Está aqui um intervalo, mas depois nós temos que fazer a união deles, né? E o segundo? O segundo é x entre menos 1 e 8, que nós acabamos de ver na folha anterior. E o g de x? O g de x está entre menos 3 e 6, fazendo a interseção, parte comum. Qual é a parte comum desses dois intervalos? De menos 1 a 6. Fazendo agora, então, o que? A união destes três intervalos. Por que 3? Porque eu tenho um aqui, ó,
menor que menos 1, maior que 8, certo? Depois, a ele aqui, ó, o resultado está aqui, ó. Eu tenho esse intervalo, é aqui embaixo, né? Eu tenho o intervalo x menor que menos 3, x maior que 8 e entre menos 1 e 6. X menor que menos 3, como é que você escreve isso em forma de intervalo? Observa que menos 3 é o limite superior, né? Ele é infinito para a esquerda, ó. Aberto menos infinito, menos 3, aberto também. E o outro? União com, na sequência, menos 1 até 6, está ele aqui, ó, aberto em menos 1, aberto em 6. União com, agora o outro, x maior que 8. Como é que você escreve isso em forma de intervalo? Maior que 8, aberto em 8, veja lá, aberto em 8, mais infinito, aberto. Ou seja, a união desses três intervalos dá exatamente o quê? A letra B. Os valores de x que tornam h negativo estão aí na letra B, na opção B. Tá claro? Volte o vídeo e entenda essa questão. Ela não é difícil, tá certo? Você volta e faz aí que você vai entender tudo direitinho, eu tenho certeza. Tá claro, pessoal? Voltando aqui, ó, o gráfico está aqui a parábola. X positivo. Onde é que nós temos o f de x positivo? Para x maior que 8, para x menor que menos 1. Então eu fui escrevendo aí, você acompanhou, né? Eu fui escrevendo aí, depois nós fizemos o quê? A união dos três intervalos que apareceram. Tá bom? Opção B. Pessoal, é isso por enquanto. Se tiver alguma dúvida, acessa lá o canal, acessa, né, os comentários lá do vídeo e conversa conosco. É isso aí. Tchau, tchau, um abraço.